Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. O homem não salva nem a ele próprio. Não siga ao homem. Siga a Deus, siga a Jesus, sirva ao Senhor. Só Jesus salva. Só Jesus é Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas que com alegria expressam a sua fidelidade ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. Bendito seja o Senhor, que ama, protege e conduz a todos os que Ele ama, a todos os que são dele. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra lhe dê coragem para rejeitar tudo o que não provém de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, todos temos opiniões formadas sobre diversos assuntos, algumas certas, outras erradas, algumas boas, outras nem tanto. Todas residentes no nosso interior, no nosso consciente ou no nosso subconsciente. Mas são todas opiniões, muitas delas influenciadas por uma atitude ou um desejo que reside nos nossos corações. Mas para falarmos alguma coisa, para externarmos e defendermos um ponto de vista ou assumirmos uma posição, precisamos ter conhecimento para podermos falar com propriedade, para não sermos traídos por uma eventual
falta de sabedoria ou a revelação de um desconhecimento latente. Não é bom sermos envergonhados por adotarmos uma postura afoita ou pelo desejo exacerbado de convencer a outros dos nossos argumentos, como se nós fôssemos os detentores da razão e da verdade. E no final, revelarmos que somos apenas mais um tolo. Quem fantasia com a verdade ou que mistura a verdade com a própria vontade e traz isso para a sua realidade, é uma pessoa que necessita de tratamento, necessita de terapia. É muito perigoso confiar nas pessoas. Dificilmente elas são autênticas. Normalmente estão defendendo algum interesse pessoal. Já disse o Senhor: maldito o homem que confia no homem e afasta o seu coração do Senhor. Esse é o alerta de Deus, sinalizando que é nele que devemos confiar. A nossa segurança e a nossa confiança estão no Senhor, que é santo, que é Deus, que é bom e que é perfeito. E não no homem imperfeito, pecador e contaminado com segundas e terceiras intenções. Ninguém neste mundo consegue falar mais alto e mais forte do que Deus. Ninguém é mais justo e mais poderoso do que Ele. E o mais importante, meus irmãos, o mais importante, ninguém nos ama como Ele. E é Ele quem irá nos julgar no final para nos conceder salvação com ou sem galardão ou perdição. Nenhum ser humano tem esse poder, razão pela qual o nosso foco tem que estar em Jesus. A palavra de Deus nos adverte a respeito de falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos e até falsos cristos. E não podemos nos esquecer de que estamos vivendo a era do ódio e do fake. Vejam bem, o ódio não é de Deus, porque Deus é amor. E o diabo, sim, o diabo é o pai da mentira. A Bíblia nos esclarece que todos os que afastam o seu coração do Senhor e se distanciam das verdades de Deus estão debaixo de maldição. Estão fadados a não progredirem nesta vida e receberem condenação eterna no juízo. A Jesus temos que ouvir, a Jesus temos que seguir, porque Ele é o único Deus verdadeiro, o único Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Os homens e o mundo são morte. Nós estamos neste mundo
Mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos de Jesus. Existe uma recomendação que nós não podemos deixar de fazer ao povo de Deus. Leiam a Bíblia. Estudem e conheçam a palavra de Deus. Orem a Deus e conheçam a Deus. O Senhor nos deixou a sua palavra justamente para nós não sermos enganados, para que não acreditemos no homem, mas para que creiamos nele. Mesmo após ouvir a pregação de um pastor, é dever de todo filho de Deus ler a Bíblia, de checar a palavra do homem diante da palavra de Deus. Todas as nossas mensagens contêm, ao final, a lista dos trechos bíblicos referidos. E são dezenas de trechos, para que todos confiram com a palavra de Deus. Os enganadores não dizem que são enganadores. Todos dizem que pregam a verdade de Deus, que estão trazendo uma palavra do coração de Deus para os corações das pessoas. Mas nem sempre isso é verdade. Enganoso é o coração do homem. Precisamos conferir as coisas espirituais com as espirituais. Quem não conhece a palavra de Deus, fatalmente será arrastado para o erro pela astúcia dos homens que enganam fraudulosamente e que são agentes do diabo. Não pense que o diabo é uma obra de ficção ou uma mentira. Deus nos adverte de que ele é real e está presente, andando ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós, filhos de Deus, resistimos firmes na fé. A fé que vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, mais uma vez, recomendamos: leiam a Bíblia. Procurem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sejam arrastados pelo inimigo para o mesmo destino que ele terá. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
1 de Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O homem não define o seu próprio destino como sendo salvação ou perdição eterna. Deus não nos delegou esse poder. Somente Deus consegue salvar ou condenar uma pessoa. Essa história que anda circulando por aí, de livre arbítrio para o homem escolher entre salvação e perdição, é fake, é mentira, é criação humana. É mais um dentre tantos enganos feitos para desencaminhar o povo de Deus. Mas as pessoas podem, sim, escolher por que caminho andar. E quem decidir andar pelo caminho da verdade, mesmo não sendo uma pessoa de Deus, tem uma grande chance de mover o coração do nosso Deus de misericórdia. Quem escolher andar pelo caminho do erro, se for uma pessoa de Deus, irá sofrer punição da parte do Senhor já nesta vida, porque Ele é um Pai amoroso, que repreende e castiga a todos os que Ele ama. Irá padecer disciplina, mas será salvo no final. E se não for uma pessoa de Deus, só estará confirmando a sua condenação. Os homens erram sistematicamente. Então, quem decide seguir aos homens e desobedecer a Deus está no pecado. Isso é lamentável, mas Deus também nos esclarece de que poucos irão se salvar. Poucos conseguirão encontrar o caminho para a porta estreita. A grande maioria irá passar pela porta larga. Não sigamos a maioria. Quem decidir errar e desafiar a Deus, que vá sozinho. Não tente convencer outras pessoas do erro. Não aumente ainda mais a sua dívida para com Deus. Todos os que se insurgem contra Deus e contra os mandamentos e leis de Deus estão sendo conduzidos pelo maligno. E estão em rota de colisão com Deus. E estão debaixo de condenação.
Deus não afasta ninguém dos seus caminhos. Se você é um antidizimista convicto, a despeito da palavra de Deus e de tudo o que temos apresentado, o único que nós podemos fazer é orar por você. Nós não podemos impedir a ninguém de ir para o inferno. O nosso chamado é para conduzir as pessoas para Deus. Ninguém precisa torcer pela derrota daquele time que não lhe agrada. Basta torcer pela vitória do adversário. 1 Samuel 2, 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Nós publicamos as mensagens de Deus falando dos dízimos e ofertas. E além das afrontas que recebemos, são sempre muitas visualizações e poucas curtidas. Isso não nos incomoda, mas serve para confirmar que a maior parte do povo de Deus não gosta que eles toquem na ferida. Eles sabem que tem uma ferida. Eles têm pleno conhecimento do dever de dizimar e ofertar, mas insistem em permanecer no erro e na desobediência. Eles insistem em continuar se posicionando contra a ordem de Deus. Nós publicamos e o inimigo se levanta. Mas se levanta sempre para cair em seguida, diante de mais uma prova ardente da nossa fidelidade ao Deus que é a nossa paz. O maligno não tem o menor interesse na fidelidade do povo de Deus, na divulgação das verdades de Deus e na continuação da obra de Deus. E ele já conseguiu envenenar as mentes de muitos dentre o povo de Deus. Na nossa mensagem anterior sobre esse mesmo tema, a de número 414, intitulada Artimanhas Antidizimistas, nós demonstramos que os dízimos e as ofertas foram gerados muito antes da lei de Moisés e que eles foram incorporados à lei devido à abrangência dos mandamentos que o Senhor entregou ao povo de Israel. E deixamos claro
que eles não foram criados para a lei. Mas aí surge a turma do esquadrão antidizimista, dizendo que os dízimos são da lei e que, como a lei se terminou, os dízimos também se terminaram. Meus irmãos, vamos compreender uma coisa. A Bíblia fala claramente do fim da lei. Mas onde na Bíblia está registrado o fim dos dízimos? Alguém me mostre esta passagem bíblica, porque essa folha está faltando na minha Bíblia. Vocês, inimigos da obra de Deus e inimigos de Deus, estão incluindo na Bíblia aquilo que não é a palavra de Deus. Vocês pensam que podem obstruir a obra de Deus? Não se surpreendam, meus irmãos, de eu chamar os antidizimistas de inimigos de Deus. Porque a palavra de Deus nos revela que os que são amigos do mundo e das coisas do mundo são inimigos de Deus. E os antidizimistas são amantes do dinheiro e reféns do maligno. Agora vejam como funciona a mente dessas pessoas e conclua você mesmo, meu amado irmão, minha amada irmã, se convém dar-lhes crédito. A lei se terminou, sim. Mas como a lei continha os 10 mandamentos, pela mente dessas pessoas, então hoje nós poderíamos matar, roubar e adulterar livremente. Mas elas aceitam que essas proibições continuam. E por que não os dízimos? A lei levou consigo os sacrifícios carnais, as obrigações cerimoniais, como as ofertas das vidas de animais pelo pecado, a prática do judaísmo. Sim, tudo isso aparece claramente na Bíblia como havendo sido encerrado. Mas onde está escrito que podemos adulterar, que podemos amar a outros deuses, que podemos odiar pai e mãe? Todas essas obrigações condizentes com o caráter de Deus, eles aceitam que permanece. Mas eles põem o dedo justamente nos dízimos. O problema deles é com o dinheiro, porque eles amam o dinheiro. Eles amam aos prazeres do mundo. Mas onde encontramos na Bíblia Deus encerrando a sua obra? E onde se encontra na palavra de Deus o fim da obrigação de devolver os dízimos de Deus? Meus irmãos, não confiem, não ouçam e não sigam as pessoas que militam contra os dízimos, porque eles militam contra a obra de Deus e contra Deus. E não são dignos nem mesmo da nossa atenção. Os argumentos deles não têm qualquer fundamento, porque o nosso fundamento tem que estar na Bíblia. E a Bíblia não nos dá qualquer instrução de suspender o ofertório ou a obra de Deus.
Nós não temos razão alguma para proceder de forma diferente do que Deus nos instrui. Nós não temos que seguir ao homem, mas a Deus. Bloqueie, elimine, não considere qualquer pessoa que fale contra a palavra de Deus, já que no final nós seremos julgados por Deus e não por eles. Graças a Deus. 1 de Pedro 4:12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 1 de Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Glórias ao nosso Deus. No trecho inicial que apresentamos do livro de Josué, capítulo 24, temos no versículo 14, Josué, após o povo de Israel haver chegado à terra prometida, lembrando a nação de Israel todos os feitos do Senhor em favor deles, e firmando um novo concerto de fidelidade a Deus com aquela população. E Josué recomenda aos israelitas temer ao Senhor e servir ao Senhor com sinceridade e com verdade, para iniciarem uma nova vida com Deus, jogando fora toda a idolatria que eles houvessem trazido consigo. Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. No versículo 15, Josué apresenta ao povo de Israel a opção de servirem ao Senhor ou de continuar a seguir aos seus ídolos
como faziam os seus antepassados, ou mesmo aos falsos deuses dos amorreus, povo que habitava naquelas terras. Mas ele afirma categoricamente que ele e a sua família irão servir ao Senhor. Josué estava determinado a não confiar em ídolos nem em homens, mas a seguir ao único Deus verdadeiro. Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos versículos 16 e 17, Josué nos conta como o povo respondeu à sua proposta, se comprometendo a nunca abandonarem ao Senhor para servir a outros deuses, reconhecendo que o Senhor é o verdadeiro Deus e reconhecendo tudo o que Deus havia feito por eles e como os havia conduzido em triunfo até a terra prometida. Vejam que o povo de Israel reafirmou o seu pacto com Deus, mas esse compromisso não duraria por muito tempo. Logo, eles se misturariam com os povos daquelas terras e trocariam o Deus que os amava pela idolatria daqueles povos. E assim é nos dias de hoje. Poucos conseguem manter a fidelidade para com Deus, principalmente quando se trata de dinheiro. O coração das pessoas não está com Deus, está com dinheiro. Está com o mundo e com as coisas mundanas. Poucos são os que estão investindo no céu. Josué 24, 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não creiam, meus irmãos, em todos os que falam forte, que falam bonito, ou que gritam para impressionar. Sejam sóbrios. Creiam na palavra de Deus. Em sua primeira carta, o apóstolo João nos orienta a provarmos se os Espíritos são de Deus. Os que confessam que Jesus veio em carne são de Deus. E os que não confessam não são.
Mas não basta confessar com a boca, precisa confessar com a vida, vivendo na verdade de Deus. Muitos andam dizendo por aí que os dízimos agora são voluntários, que cada um dá o que quiser e quando quiser. Mas quando alguém lhe disser isso, meu amado irmão, minha amada irmã, pergunte a ele onde na Bíblia se encontra essa instrução. Se fosse assim, então por que razão Deus não instituiu o ofertório dessa forma desde o começo? A Bíblia não apresenta qualquer orientação de mudança de critério de Deus com relação ao uso dos dízimos. Dos dízimos que são dele e das ofertas. E o voluntarismo não funciona no ofertório. Deus já sabe disso. Na Igreja Católica, por exemplo, as pessoas dão moedas para Deus, o que, em verdade, simboliza as 30 moedas de prata. Vocês conhecem a história da traição de Jesus. Porque é uma traição você oferecer moeda para um Deus tremendo e grandioso. Mas esse é o valor que eles dão para Deus. Eles entregam esmolas para Deus. Eles dão a Deus menos do que eles dão de gorjeta aos entregadores, aos atendentes nos restaurantes, ou, meus irmãos, entregam ao crime organizado. E quem consegue manter a casa e a obra de Deus com moedas? Quem? Eu desafio a todos os antidizimistas a passarem um mês com moedas. Façam isso. Meus irmãos, não mergulhem de cabeça em tudo o que as pessoas dizem. Nem todos falam com a voz de Deus. Muitos falam com a língua do diabo. Este mundo jaz no maligno e está dominado pelo mal e pela mentira. E isso faz com que muitos se esqueçam de que Deus ainda está no controle. 1 de João 4, 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O anticristo já está entre nós, já estava naquela época, na época em que João escreveu essas palavras, e ele continua. Mateus 27, 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente.
Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Identifique como um agente do mal a todos os que postarem matérias ou comentarem contra o ofertório. Não creia a todos os que negam a palavra de Deus na internet. Quem passa muito tempo nas redes sociais dificilmente tem tempo para estudar a palavra de Deus. Eles vivem criando artimanhas e usam argumentos sem qualquer respaldo bíblico. Muitos estão tentando se justificar, buscando amenizar o seu erro com palavras ao invés de ações. E se confortam convencendo outras pessoas a errarem como eles. É preciso muito cuidado. Andam dizendo por aí que não existe mais dízimos no Novo Testamento porque Jesus nunca falou de dízimos. Meus irmãos, mais uma vez recomendamos: não confiem nas pessoas, estudem a Bíblia e confiem em Deus. Essas pessoas não conhecem a Deus. Você quer ver? Quando Jesus respondeu aos sacerdotes e escribas, dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus não estava falando de darmos apenas a Deus as coisas espirituais. Mas ele se referia justamente a quê? Ao dinheiro. Sim, se os dízimos são do Senhor, são para ser entregues no lugar onde ele ordenou, na sua casa. Quando Jesus disse aos escribas e fariseus e os chamou de hipócritas porque dizimavam a sua produção e não praticavam o amor ao próximo, Jesus disse: deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele estava dizendo que era para fazer ambas as coisas. Jesus estava endossando a prática do dízimo e do amor ao próximo. Jesus não apenas falou dos dízimos, incentivando o cumprimento dessa ordem de Deus, mas ele também se posicionava diante da arca do tesouro para observar quem dizimava e ofertava e o quanto cada um entregava no templo. Jesus estava diante da arca recebendo dinheiro. E isso desmente os conspiradores de Deus que insistem em dizer que os dízimos são alimentos. Jesus estava diante da arca recebendo dinheiro. Não eram frutas nem verduras, não eram hortaliças. Não creia e não pense que é de Deus qualquer pessoa que se posicione contra o ofertório, porque ela está conspirando contra a obra de Deus e contra Deus. Não a apoie,
Não seja amigo, porque essa pessoa não é sua amiga. Fuja dela. Lucas 20, 22. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Marcos 12, 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Falar contra os dízimos e ofertas hoje é fácil. Difícil vai ser se explicar por essa má conduta diante de Deus no dia do juízo. Não existe qualquer indicação de que o nosso Deus onisciente estará disposto a ouvir desculpas. Essas pessoas não têm legitimidade para falar o que falam, porque não falam as verdades de Deus. Elas falam contra a palavra de Deus e, portanto, são oradores frívolos. Não lhes dê atenção. E notem que eles não são pastores. Um pastor jamais conspira contra as ordens de Deus ou se posiciona contra o ofertório, porque ele sabe o quanto a continuidade da obra de Deus depende da fidelidade dos irmãos. É verdade que existem os mercenários que sugam o dinheiro do povo e tudo mais que possuam, com promessas vazias que não são de Deus. Precisamos nos assegurar de que o que fazemos está em conformidade com as ordens de Deus. Precisamos entregar os dízimos e as ofertas na casa de Deus e não na casa do engano. Quando Jesus instruiu ao homem que lhe perguntou como conseguir a salvação para vender o que tinha e dar aos pobres, Jesus não o orientou a entregar tudo à igreja. E também, Jesus não nos está orientando a nos tornarmos miseráveis. Não é essa a vontade de Deus. Mas esse trecho tem sido manipulado e usado fraudulosamente por pessoas maliciosas, com o intuito de explorar aos irmãos de menor conhecimento bíblico. O que Jesus disse àquele homem foi para se desfazer de tudo o que o prendia ao mundo, às coisas materiais, e
para segui-lo, dando a ele uma prova de fé. Quem já está seguindo a Jesus e vive pela fé, não está mais preso ao mundo. E o Senhor sabe que todos nós, sem exceção, precisamos nos manter nesta vida para podermos cumprir com o nosso chamado. Quando a pobre viúva ofertou as suas moedas, ela o fez espontaneamente. Foi um ato de fé que certamente, sem sombra de dúvidas, foi recompensado pelo Senhor. Mas ninguém a orientou a fazer isso. Vejam que tudo muda quando conhecemos o coração do Senhor. Então, precisamos rejeitar todo o engano. Muitos falam mal dos dízimos e oferta por causa dos mercenários que enriquecem explorando o povo. É óbvio, meus irmãos, que isso não procede de Deus. Mas muitos dos que criticam essas pessoas são pessoas invejosas, que se estivessem no lugar deles, fariam o mesmo ou talvez pior. Eles julgam para serem julgados e não merecem o nosso crédito. Deus não nos deixou ordem para julgarmos a ninguém. Mas a ordem de Deus é para devolvermos os dízimos que são dele. E todos nós seremos cobrados por isso. Quando alguém falar contra o ofertório ou colocar algum comentário negativo nas nossas postagens, pergunte a essa pessoa onde na Bíblia está decretado o fim ou a mudança do ofertório. E como ele não terá resposta, porque isso não está na palavra de Deus, bloqueie, elimine e denuncie essa pessoa por estar disseminando informação falsa. Não seja amigo dos mentirosos, seja amigo de Deus e dos verdadeiros filhos de Deus. No mundo, o direito de expressão, a liberdade de expressão, se limita ao estabelecido pelas leis. Porque se expressar contra a lei significa conspiração. Mas entre o povo de Deus, falar contra as leis de Deus também indica conspiração. Mas a conspiração contra Deus é algo muito mais grave. Não pode uma pessoa pegar um versículo isolado e com ele querer expressar toda a verdade de Deus. Não sejamos ingênuos. O Senhor nos deixou um compêndio com 66 livros, 1.189 capítulos e 31.102 versículos. E mesmo conhecendo a Bíblia inteira, jamais conseguiremos saber tudo a respeito do nosso Deus. Mas com certeza, meus irmãos, saberemos tudo o que Ele quer que nós saibamos. Quem confia em Deus e vive da forma como Deus nos ordena, vive pela fé na graça de Jesus e vive em espírito
e não tem qualquer problema com o ofertório. Pelo contrário, com muito prazer e alegria no coração, a despeito de quaisquer circunstâncias, agradece, louva e honra a Deus, dando a Deus o que é de Deus. E nada lhe falta. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos Salmos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rejeitando toda a sabedoria humana, porque ela é terrena, animal e diabólica, mantendo total fidelidade a Deus. Que assim seja na tua vida, nas nossas vidas. Amém.